Lei número 10.826, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARM, define crimes e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 do Sistema Nacional de Armas. Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Artigo 2º. Ao SINAR, compete, inciso 1, identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Inciso 2. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Inciso 3. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Inciso 4. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive os decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Inciso 5. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de arma de fogo. Inciso 6. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Inciso 7. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Inciso 8. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Inciso 9. Cadastrar, mediante registro, os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Inciso 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Inciso 11. Informar às secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo de Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos registros próprios. Capítulo 2 do Registro. Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Inciso 2º. A apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Inciso 3. Comprovação de capacidade técnica, de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O SINAR expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda
à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Parágrafo 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade, enquanto não forem vendidas. Parágrafo 5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINAR. Parágrafo 6º. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado. Parágrafo 7º. O registro precário a que se refere o parágrafo 4º prescinde de cumprimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3 do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINAR. Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta lei, para renovação do certificado de registro de arma de fogo. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade, expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data da publicação desta lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 desta lei, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo 4º. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na Rede Mundial de Computadores Internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Inciso 1. Emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de 90 dias. Inciso 2. Revalidação, pela unidade do Departamento de Polícia Federal, do certificado de registro provisório, pelo prazo que estimar como necessário para emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Parágrafo 5º. Os residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Capítulo 3 do porte. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: inciso 1. Os integrantes das Forças Armadas. Inciso 2. Os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Inciso 3. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Inciso 4. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço.
Inciso 5. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Inciso 6. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4 e no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Inciso 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Inciso 8. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Inciso 9. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento desta lei, observados, no que couber, a legislação ambiental. Inciso 10. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Inciso 11. Os tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição Federal, e os ministérios públicos da União e dos Estados, com uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional, para aquelas constantes dos incisos 1, 2, 5 e 6. Parágrafo 1b. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam: inciso 1. Submetidos a regime de dedicação exclusiva. Inciso 2. Sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento. Inciso 3. Subordinados a mecanismo de fiscalização e de controle interno. Parágrafo 2º. Autorização para porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10 do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 4º desta lei, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismo de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, de 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade e requerimento, ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de identificação pessoal. Inciso 2. Comprovante de residência em área rural. Inciso 3. Atestado de bons antecedentes. Parágrafo 6º.
o caçador, para subsistência, que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Parágrafo 7º. Aos integrantes das guardas municipais que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Parágrafo 2º. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Parágrafo 3º. A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINAR. Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidos pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Parágrafo 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Federal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de comunicação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINAR. Parágrafo 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo e outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo ao possuidor ou autorizado a portar arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei.
Artigo 9. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, no registro e a concessão de porte de armas, de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores, e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de retiro realizada no território nacional. Artigo 10. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINAR. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares e dependerá do requerente, inciso 1, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Inciso 2, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Inciso 3º, apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 11. Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei, pela prestação de serviços relativos. Inciso 1. Ao registro de arma de fogo. Inciso 2. A renovação de registro de arma de fogo. Inciso 3. A expedição de segunda via de registro de arma de fogo. Inciso 4. A expedição de porte federal de arma de fogo. Inciso 5. A renovação de porte de arma de fogo. Inciso 6. A expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do SINAR, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades. Parágrafo 2º. São isentas do pagamento de taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos 1 a 7 e 10 e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Artigo 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para a comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Parágrafo 1º. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização de avaliação psicológica, constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo 2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80, acrescido do custo de munição. Parágrafo 3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Capítulo 4 dos crimes e das penas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Possuir e manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que esteja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena detenção de 1 a 3 anos sem multa. Omissão de cautela. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, pena detenção de 1 a 2 anos e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Legal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Aqui temos que observar a DIN 3112, ao qual tornou esse parágrafo único, excluiu o parágrafo único, né? Tornou inconstitucional esse parágrafo único. Então, é permitido, na verdade, a fiança, tá? nesse artigo 14. Disparo de arma de fogo. Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Crime previsto neste artigo é inafiançável. Também, mesmo caso do artigo anterior, através da ADIM 3112, esse parágrafo único se tornou sem valor, né? E passa a ser, esse crime passa a ter fiança, tá? Então, excluindo esse parágrafo único, modificando, né, através dessa ADIM, dessa ação de inconstitucionalidade, esse crime passa a ter fiança. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se, inciso 1, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6, 7 e 8 desta lei. Inciso 2. O agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 21. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Capítulo 5. Voltando ao artigo 21, no artigo 21, vide a DIN 3112. Ou seja, esse artigo foi modificado através dessa DIN e ele tornou sem efeito, né, esse artigo, porque esses crimes previstos eles foram afiançáveis, né? Então, há a possibilidade de liberdade provisória. Então, você tem que analisar, de acordo com o seu caso, essa ADIM 3112, tá bom? Aqui está a ação direta de inconstitucionalidade, que foi parcialmente provida, né? Então, quando você precisar utilizar os artigos 14, 15 e 21, você vide a ADIM 3112. A capítulo 5, disposições gerais. Artigo 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Parágrafo 3º. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Parágrafo 2º. Para os órgãos referidos no artigo 6,
Somente serão expedidas autorizações de compra de munição, com identificação do lote e do adquirente, no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, exclusivo para os órgãos previstos no artigo 6º. Parágrafo 4º. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 6 desta lei e no seu parágrafo 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Artigo 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Artigo 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. Parágrafo 1º-A. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da Federação responsável pela apreensão. Parágrafo 2º. O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. Parágrafo 3º. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARM ou no SIGMA. Parágrafo 5º. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARM ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram. Artigo 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros
destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo Comando do Exército. Artigo 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares. Artigo 28. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º desta lei. Artigo 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 dias após a publicação desta lei. Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-la perante a Polícia Federal, nas condições dos artigos 4, 6 e 10 desta lei, no prazo de 90 dias após sua publicação, sem ônus para o requerente. Artigo 30. Os possuidores e proprietários de armas de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até 31 de dezembro de 2008, mediante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada, na qual constem as características da arma e sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na forma do parágrafo 4º do artigo 5º desta lei. Artigo 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta lei. Artigo 32. Os possuidores e proprietários de armas de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo e presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Artigo 33. Será aplicada multa de R$ 100.000 a R$ 300.000, conforme especificar o regulamento desta lei. Inciso 1. A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança. Inciso 2º. A empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para a venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. Artigo 34. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 1.000 pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos
serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 5º. É vedada comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Parágrafo 2º. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 36. É revogada a Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997. Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.